Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Você Pode. Você sabia que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece? E eu estou aqui para lembrar você sobre isso. É verdade, gente. Sejam todos bem-vindos aqui nesse podcast comigo, Naja Press. Eu desejo que você tenha, assim, que esse podcast ele possa fazer uma grande diferença na sua história, na sua vida. E eu começo falando da palavra de Deus, porque esse é o intuito desse podcast, trazer para você vida, trazer para você um novo encontro com você mesmo, com Deus. Estou aqui só para falar da palavra de Deus, não para falar de religião, nada disso, de falar de como você pode, de como que Deus pode tantas coisas na sua vida e às vezes você está meio disperso com relação a isso. Mas eu quero te falar, meu amor, que você tem muita graça de Deus, o favor de Deus é sobre a sua vida e você está aqui, seja sendo muito bem-vindo nesse podcast, neste momento. Eu quero relatar uma palavra aqui sobre o poder do jejum. Você sabe o poder do jejum? Pois é, o jejum ele vem para destravar tantas coisas nas nossas vidas. Muitas coisas, né? Que às vezes está travada na sua vida e às vezes você só precisa de um posicionamento, de fazer um jejum diante do Senhor, de você se posicionar e falar, não, chega de viver essa vida de escassez, chega de viver esse momento de paralisação, chega de viver essa vida de marasmo, é tempo de romper. E eu já trago para você a palavra de Deus aqui, em Neemias. Abre comigo a palavra de Deus, se você puder abrir. Se não puder, só escuta esse podcast, né? Coloca aí o seu fone de ouvido, aumenta mais um pouquinho. Já faz o seguinte, já manda esse podcast para os seus amigos também, já deixa o seu like, tá bom? E já salva também, já manda para outra pessoa. Fica em paz aí, E vamos ver aqui a palavra de Deus em Neemias, capítulo 1, versículo 1. Palavras de Neemias, filhos de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. Eles me responderam, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição, e opróbrio também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E disse, ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvirdes a oração do seu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha casa e meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te, pois, a palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo, se vós transgredirdes, e vos espalharei por entre os povos. Aí aqui no 10 diz assim, eles são os teus servos, e eu o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Era eu, então, copeiro do rei. Grande a palavra, né? Mas eu li para que você possa entender o que aconteceu aqui com Neemias. Por que eu estou falando do jejum? Olha, o que aconteceu com o Neemias? O irmão dele veio com alguns de Judá, e ele perguntou, meu irmão, como que está o povo, que ficou lá em Jerusalém? Aí ele pergunta para o seu irmão, e o seu irmão lhe responde que eles estavam cativos.
e todos os muros, as portas de Jerusalém estavam queimadas. E qual foi o posicionamento de Neemias? Ele não ficou, bem feito. Aconteceu isso porque eles estavam errados. E aconteceu isso porque certamente eles estavam todos ali, fora da presença de Deus, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Não. Ele se posicionou e ele tomou a responsabilidade para si. Olha que tremendo isso. Ele tomou a responsabilidade dele, do povo, para si. Quantas vezes na nossa vida nós vemos coisas erradas, algumas coisas, que não estão de acordo, e a gente, vai falar mal de alguém, vai fazer algo que Deus não se agrada. Mas não, nós temos que ter posicionamentos de servos de Deus, de filhos de Deus. O que eu vou fazer com essa má notícia que eu ouvi? O que eu vou fazer com esse burburinho que estão falando? Eu vou levar essa fofoca adiante? Eu vou fazer o quê? Eu vou me posicionar e eu vou interceder pelo meu pastor, pela minha família, pelo meu filho, pelo casamento de tal pessoa que não está legal? Ou eu vou ficar falando mal? Eu vou me posicionar e eu vou orar e eu vou jejuar e eu vou falar: Deus, entra com providência, porque essa foi a atitude de Neemias. Ele decidiu orar e jejuar. Ele ainda se humilhou, Ele se humilhou apresentando diante do Senhor a sua própria fraqueza e a fraqueza da sua família. Senhor, eu e a minha casa, eu e a minha família, nós temos pecado diante do Senhor. Eu e a minha família, nós temos estado de uma maneira que não te agrada, Senhor. Mas Deus, olha para nós, perdoa os nossos pecados, Senhor. Ache graça diante de nós, por causa de mim que estou clamando por esse povo, por causa de mim que hoje quero te buscar, por causa de mim, Senhor, por esse posicionamento, Senhor, de eu estar jejuando e dizendo: Deus, tenha misericórdia de nós, porque nós queremos sim estar, Senhor, buscando a tua face. Nós precisamos desse perdão, Senhor. Nós precisamos deste perdão para que nós venhamos continuar a nossa história, para que nós possamos continuar a nossa vida, para que nós possamos continuar a nossa história. A gente não quer parar por aqui. Eu sei que nós erramos, eu sei que nós pecamos diante do Senhor, mas eu também sei que ainda há esperança para nós, porque o Senhor nos chamou para ser um povo eleito. O Senhor nos chamou para ser um povo que vive as promessas. E ali, ele ainda fala para Deus, é lindo demais, Ele fala assim para o Senhor: Senhor, o Senhor se lembra? O Senhor fez um pacto com Moisés. O Senhor fez um pacto com Moisés. O Senhor falou assim para Moisés: Moisés, eu vou te abençoar se você se derramar, se você me buscar, se você pedir perdão dos seus pecados, eu vou levar vocês para todos os povos. Eu vou espalhar vocês pelos povos, Moisés. Eu vou renovar a sua história. Então, ele ainda lembrou a Deus da promessa que o Senhor havia feito com Moisés. E Deus, ele é perfeito. Sabe por quê? Porque ele tem um compromisso com a palavra dele. O Senhor, ele tem total compromisso. A palavra de Deus, ela nunca volta atrás. O Senhor é um Deus fiel. Então, se ele fez uma promessa para você, se algum dia pode estar durando 10 anos, que o Senhor fez uma promessa para você, você pode ter certeza de que essa promessa vai se cumprir. Agora eu te falo, qual é o teu posicionamento diante das promessas que o Senhor tem feito a você? Porque aqui fala na palavra de Deus, já no 2º capítulo, que Neemias, ele vai, servir o vinho para o rei. E ele foi entristecido oferecer o vinho para o rei. E ele jamais tinha se apresentado diante do rei com tristeza. E o rei, na mesma hora, observa essa tristeza. E o rei Artaxerxes fala: Moisés, Neemias, o que aconteceu com você? Eu vejo que você está triste. E ele vira para o rei e diz:
Rei, como eu não estaria triste se as portas aonde vive a minha família, o meu povo, está totalmente assolado, está totalmente destruído. E o rei fala para ele: Neemias, o que é isso que você me pede? Mas é interessante, né? Porque Neemias, ele não pediu nada, ele apenas relatou um fato. Mas quando você leva o seu problema para a pessoa certa e na hora certa, as portas se abrem. Não abra sua boca para falar da tua vida, dos seus problemas para qualquer pessoa. Não. Leve a sua vida para aquele autor e consumador da nossa fé, que pode resolver todos os seus problemas. Porque às vezes você tem um problema, você vai ligar para o amigo e vocês vão ficar ali falando. Aí você fala do seu problema, o amigo vai falar do problema dele, e são dois problemáticos tentando resolver um problema que nenhum tem controle sobre o outro. Nem você tem controle sobre o seu problema e nem o seu amigo tem controle sobre o problema dele. Mas é claro que vocês também podem unir forças. Fazendo o quê? O poder do jejum. E como diz aqui a palavra, que ele já estava orando e jejuando quando ele foi diante do rei, ele já foi orando e jejuando. E ali, o rei, ele pergunta, né, para Neemias: Neemias, o que você quer que eu faça por você? Ele: Senhor meu, o senhor pode escrever algumas cartas para mim? Me envia para essa terra, mas tipo assim, com todas as portas abertas, com uma carta para o rei daquele lugar, para que ele já possa não impedir de eu trabalhar. Preciso de ferramentas, preciso até que o senhor envie uma carta para o madeireiro daquele local, para que eu possa adquirir todas as armas que eu precisar, as madeiras que eu precisar. E assim se fez. Ele foi com várias cartas, levando aos maiorais daquele lugar, porque não pense que só pelo fato da gente jejuar e se posicionar, as lutas não vêm. Infelizmente elas vêm sim. As lutas vêm, tanto que se levantaram pessoas contra Neemias ali, rindo da cara dele, né? Debochando dele. Tipo assim, vem cá, o que você pensa que você está fazendo? E ele aqui ainda foi tão sábio. Ele foi tão sábio, porque ele foi quieto com algumas pessoas, mas nem as pessoas que acompanharam Neemias sabia do propósito pelo qual ele estava indo para aquele lugar. Sabia disso? Então, querido, tome cuidado quando você tiver que realizar um projeto, quando você tiver que realizar um trabalho. Tem até umas frases de efeito, algumas coisas que o pessoal coloca aí nas redes sociais. Vai casar? Boca calada. Arranjou um bom emprego? Boca calada. Vai viajar? Boca calada. Isso chama-se sabedoria. Tira foto quando você já saiu do local, né? Geralmente é assim que a gente tem que fazer, mas às vezes não. A pessoa já abre a boca, recebeu uma palavra, recebeu agora um aumento de salário, nem tomou posse ainda, recebeu às vezes um cargo melhor, já vai, já liga para o fulano, já bota na rede social. Quando vai ver a bênção, você foi atropelado. Aí você fala: não, mas estava na minha mão, estava na minha mão. E quando eu fui ver, tudo esvaiu. Foi por água abaixo. Sabe por quê? Porque você não soube esperar o tempo, o momento da bênção. Saiba esperar o momento exato de agir. Abra sua boca somente no momento exato. Não fale sua vida para qualquer pessoa. Não, ainda que você tenha amigos íntimos, também não conte toda a sua história para eles. Nem todo mundo precisa saber da sua vida, como ali aqueles homens foram. Ele levou aqueles homens para ajudar ele na construção. Mas o plano que ele tinha, ele não abriu para absolutamente ninguém. Então, querido, que nós possamos nos posicionar, que nós possamos dizer: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, pelo meu posicionamento. Obrigada, Deus, porque eu me posiciono, porque eu quero mudar a minha história, porque eu vou mudar a história da minha família, porque algo novo vai acontecer a partir de mim, que vou, quando chegar uma má notícia, quando chegar uma fofoca, ela vai parar em mim
Eu não vou dar continuidade para ela, porque em mim eu vou lançar diante daquele que pode resolver todos os problemas, aquele que faz, aquele que resolve, aquele que faz novas todas as coisas. E que nós possamos assim, como Neemias, que venceu. Gente, Neemias construiu o muro em 52 dias, com uma espada na mão e trabalhando com a outra, e assim também eram aquelas pessoas. E o Sanbalá e Tobias vinham para querer desviar o foco dele. Você sabe o que ele dizia? Eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso me distrair. Não se distraia. Não se distraia com as más notícias. Não se distraia por aquelas coisas ruins que porventura podem querer atrapalhar o seu andamento, que porventura pode querer atrapalhar o seu relacionamento, que porventura pode querer te paralisar. Há uns tempos atrás, eu sofri um grave acidente. E eu sei que, só que na hora que eu sofri aquele acidente, eu falei, Deus me parou. E Ele me parou para uma grande obra. E é por esse motivo que eu estou neste momento aqui, porque eu trabalhava fazendo uma outra coisa que não tinha muito a ver, não tinha nada a ver com o meu trabalho de hoje. Mas é claro que todo trabalho, ele é digno. Mas eu entendi que naquele momento, Deus estava virando a chave da minha história. Deus estava mudando o curso da minha vida. E daquele acidente, eu fiz uma grande obra. Naquele hospital, eu evangelizei muitas pessoas. Eu reativei o propósito de Deus na minha vida. E naquele hospital que eu fiquei ali 40 dias hospitalizada, ainda para sofrer uma cirurgia, porque eu quebrei a perna, fiquei acamada, enfim. Mas eu não fiquei calada, eu não fiquei murmurando em momento algum. Eu falei, Senhor, se o Senhor permitiu isto na minha vida, é porque o Senhor tem uma grande obra. Então tenha visão das coisas que Deus coloca na tua vida. Como naquela história, ele viu ali uma oportunidade de clamar, ele viu ali uma oportunidade de dizer, eu posso fazer algo pela minha família, eu posso estar mudando não só a minha história, mas eu posso mudar a história de todo um povo. Ele se posicionou, eu me posicionei e hoje eu trabalho fazendo a obra do Senhor. Mudou a história completamente. Faça isso você também. Que o Senhor te abençoe, que você tome posse dessa palavra, que você reviva, renasça para você mesmo. Acredite em você. Deus colocou um potencial tão grande diante de você. Então, meu querido, minha querida, que você possa se posicionar e saber que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, te chamou nessa terra, não a passeio, mas para que você escreva uma grande história. Eu quero te convidar agora a estar orando junto comigo, para que o Senhor derrame as ricas bênçãos dele sobre a sua vida. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, estar aqui levando essa palavra de ativação para essas pessoas que estão me ouvindo neste momento. Que a tua graça, o teu favor esteja sobre a vida de cada um. Assim como o Senhor tem mudado a minha história, assim como o Senhor mudou toda a história daquele povo, Senhor. Em nome de Jesus, entra com providência neste lar, nessa vida que talvez esteja tão atribulada, sem saber qual decisão tomar. Acalma este coração, Senhor. Traz o refrigério, traz a tua bênção, a tua unção, a tua graça. E tudo novo se fará. Que haja uma ativação de propósito. Nós não estamos nessa terra a passeio. Nós vamos deixar aqui neste lugar um grande legado e que haja esta ativação em nossas vidas. A partir deste momento, receba a tua bênção, receba a tua cura, ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E assim, eu encerro este podcast e te peço, se inscreva neste canal, compartilhe com quantas pessoas você quiser, aquela pessoa que está precisando ouvir essa palavra de ativação, de posicionamento.
e que você seja muito abençoado. Curte esse canal, faça sua inscrição, se inscreva aí, ó, tá bom? Compartilha com todo mundo. E eu, Naja Prez, em breve estarei de volta, trazendo uma nova palavra de Deus para você. Beijo, beijo, beijo. Bye, bye.